Muitas culturas deixaram ricos registros escritos que contam aos historiadores sobre seus deuses e práticas de adoração em detalhes. Outros deixaram poucas evidências para grande parte de sua história, mas escritores posteriores preservaram as histórias de suas culturas com o melhor de suas habilidades. Alguns grupos, no entanto, não deixaram evidências escritas de suas religiões. Por conta deles não terem escrito suas lendas, os historiadores são deixados para preencher os espaços em branco. Eles fazem isso observando evidências de arte, artefatos e o que outras culturas têm a dizer. Eles comparam figuras desconhecidas com personagens mais familiares para encontrar semelhanças e possíveis links. É dessa forma que os historiadores puderam analisar a divindade celta conhecida como Cernunnos. No entanto, citado em apenas 3 fontes, ele foi retratado em muitas imagens ao longo de centenas de anos. O deus chifrudo, provavelmente um arquétipo de deuses próximos, em vez de uma divindade singular, parece ter sido uma figura importante na religião celta. No entanto, embora ele seja retratado com frequência, nem as fontes romanas, nem as de culturas germânicas e celtas posteriores elaboraram essa imagem generalizada. Por que Cernunnos foi amplamente esquecido? E qual foi o seu papel? Apesar da escassa evidência, os historiadores acreditam que podem fornecer pelo menos algumas pistas sobre o misterioso deus chifrudo da Europa. Cernunnos é uma figura popular no início da religião celta, mas a verdade é que muito pouco se sabe sobre ele. O nome Cernunnos vem de uma única inscrição da era romana encontrado abaixo da Catedral de Notre-Dame em Paris. As ruínas de um antigo templo romano no local foram usadas para escorar a margem do rio e reforçar as fundações de igrejas cristãs anteriores no local. A construção de uma cripta em 1710 revelou várias dessas peças, incluindo uma coluna comumente chamada de Pilar dos Barqueiros. Encomendado por uma guilda de armadores no século I d.C., o pilar inclui a única referência escrita a um deus identificado como Cernunnos. O Pilar dos Barqueiros, como muitos monumentos da Gália romana, homenageia os deuses nativos e romanos. Cernunnos aparece ao lado de outras divindades gaulesas, como Esos e Esmértrios, bem como divindades romanas familiares, como Júpiter, Fortuna e Vulcano. Um nome semelhante encontrado em Luxemburgo, Deus Seruninco, costuma se referir ao mesmo deus. Embora não haja nenhuma imagem na placa que mencione esse deus, é vista como uma evidência de que o nome era conhecido fora da região de Paris. Como tanto o Pilar dos Barqueiros quanto a placa de Luxemburgo incluem apenas o nome do deus, nada sobreviveu de sua mitologia, ou quaisquer títulos ou epítetos que o identificassem posteriormente. Mesmo que os escritores romanos mencionassem outros deuses germânicos, ninguém parece ter mencionado Cernunnos. Era comum no mundo antigo que culturas dominantes, como os romanos, comparassem os deuses estrangeiros aos seus. Os arqueólogos descobriram pelo menos 50 exemplos do deus que identificam como Cernunnos. Todos eles são do período romano e foram encontrados tanto no norte da Gália quanto nas terras dos Celtíberos, os primeiros celtas que viviam no que hoje é o leste da Espanha. Embora essas imagens não tenham inscrições que as identifiquem pelo nome, as semelhanças com a figura retratada no Pilar dos Barqueiros fazem muitos historiadores acreditarem que são do mesmo deus, ou pelo menos do mesmo arquétipo. O Pilar dos Barqueiros apresentava uma divindade masculina com chifres de veado. Cada chifre tinha um torque, um anel de ouro no pescoço, que era um símbolo de status para os celtas pendurado nele. O dano ao pilar deixou a parte inferior do corpo do deus ausente, mas com base no tamanho e na posição de sua cabeça, geralmente se presume que ele estava sentado. Isso está de acordo com muitas outras imagens encontradas em toda a região. Deuses semelhantes com chifres aparecem com relativa frequência na arte gaulesa e celtiberiana. Frequentemente, figuras semelhantes são mostradas ao lado de animais. Muitas imagens identificadas como Cernunnos também apresentam veados, cobras, touros ou cães. Um possível exemplo anterior disso é de um caldeirão de prata encontrado perto de Gandestrap, na Dinamarca. Geralmente datado do século I a.C., mostra uma figura sentada com chifres segurando um torque e uma cobra, cercada por veados, touros e caninos.
Enquanto a maioria das figuras desse tipo vem da era romana ou um pouco antes, os arqueólogos acreditam que pode ser muito mais antigo na região. Um homem com chifre semelhante, por exemplo, é mostrado em um petróglifo ou escultura em pedra dos Alpes italianos, que pode ter sido feito já no século 7 a.C. O torque incluído na maioria das imagens de deuses com chifres era um símbolo de status e riqueza nas antigas tribos gaulesas, mas não era o único símbolo retratado com Cernunnos. Uma dessas imagens não é do homem maduro, geralmente identificado como Cernunnos, mas de uma criança. Seus chifres, porta-moedas e as serpentes que o flanqueiam, entretanto, levam a maioria dos historiadores a identificá-lo como uma versão do mesmo Deus, seja de uma variação local ou de um mito desconhecido. Os romanos geralmente igualavam os deuses estrangeiros aos seus próprios. Isso fez muito mais do que ajudá-los a compreender melhor os deuses de outras culturas. Para os romanos, isso provava a validade de sua própria religião. Todos os deuses eram deles. Eles apenas receberam nomes diferentes e foram vistos de maneira diferente pelos estrangeiros. A criação de um sistema sincrético também reforçou o poder de Roma como Estado imperial. Os romanos sabiam que a perseguição religiosa poderia ser uma questão de mobilização para uma revolta potencial. Comparando os deuses dos territórios conquistados ao panteão romano, eles permitiram que as pessoas continuassem a adorar à sua maneira, embora ainda se adaptassem à religião oficial. O poder romano foi legitimado e estabilizado dessa forma. Os imperadores podiam reivindicar a autoridade divina em nome dos deuses locais de todas as culturas que governavam, em vez de serem vistos como totalmente estrangeiros por essas pessoas. A maioria dos deuses celtas, portanto, era claramente equiparada a uma divindade romana. As inscrições o chamam por nomes romanos, com epítetos locais. Os escritores romanos mencionam nomes locais para seus deuses, ou as imagens combinam seus símbolos. É incomum que um deus tão difundido como Cernunnos parece não ter tal sincretização. Não há fontes que forneçam claramente um equivalente romano para o deus com chifres ou descrevam em termos latinizados. Alguns historiadores sugeriram que isso acontecia porque Cernunnos era tão estranho aos romanos que eles não viam semelhanças. Entretanto, essa ideia é desafiada pelo fato de que os romanos não tinham problemas em reivindicar outros deuses únicos na Europa, Egito e Oriente Médio. Em vez disso, muitos estudiosos acreditam que tal ligação pode ter sido feita em fontes que nos foram perdidas ou de uma forma que ainda não foi compreendida. Particularmente porque o nome Cernunnos era provavelmente um epíteto, é provável que uma comparação tenha sido feita com um nome diferente. Muitas fontes modernas se referem a Cernunnos como deus do festival. Embora alguns dos animais com os quais Cernunnos é frequentemente mostrado tenham sido domesticados, eles ainda tinham conexões com a natureza. Os cães eram frequentemente usados na caça, especialmente para rastrear veados, e os touros às vezes eram associados aos deuses da floresta, porque podiam proteger o rebanho contra predadores selvagens. Ambos também podem ter outras conotações. Entre eles estavam que ambos eram vistos como símbolos de riqueza. Os touros, em particular, representavam prosperidade em muitas culturas antigas. Eles eram animais valiosos, e como visto nas lendas celtas, os governantes frequentemente mostravam seu poder por possuir muitos animais e gado. A interpretação de Cernunnos como um deus associado à riqueza é principalmente baseada não nos touros e cães com os quais ele é mostrado, mas nos outros atributos que carrega. A maioria das imagens de deuses com chifres o mostra com um ou mais torques. Essas pulseiras icônicas, geralmente feitas de ouro, eram símbolos de riqueza e liderança na Europa celta. Torques eram frequentemente mencionados pelos romanos em conjunto com as tribos celtas. Além de exibir com destaque esse símbolo da riqueza celta, algumas imagens de Cernunnos também trazem uma bolsa de moedas de ouro. Mesmo que o torque tivesse um significado mais simbólico, essa é uma demonstração clara de riqueza material. Uma interpretação dada pelos historiadores é que Cernunnos era um deus da riqueza, mas sua prosperidade nem sempre estava ligada ao dinheiro. Eles afirmam que Cernunnos começou como um deus da floresta. Ele estava especificamente associado à generosidade que poderia ser encontrada lá. Sua riqueza era fornecida pela natureza.
Os veados com as quais ele é mostrado eram uma das principais fontes de carne e couro para os primeiros celtas. Com o passar do tempo, no entanto, os celtas começaram a interpretar a riqueza de uma maneira diferente. O comércio em toda a Europa aumentou e as tribos celtas começaram a medir a riqueza em ouro, em vez de animais ou comida. Cernunnos, portanto, pode ter servido as duas funções. Ele era um deus da generosidade da floresta, que passou a representar a riqueza material e a prosperidade. Embora nenhum mito de Cernunnos tenha sobrevivido, alguns historiadores acreditam que ele influenciou lendas mais conhecidas de culturas posteriores. Um dos lugares mais prováveis de Cernunnos ter sido lembrado foi na Irlanda, onde a cultura celta durou muito além da era romana. Enquanto outras influências criaram uma cultura gaélica distinta, os mitos da Irlanda e das Ilhas Britânicas costumam ter laços com arquétipos celtas mais antigos. A mitologia irlandesa, no entanto, não inclui um personagem que possa ser imediatamente identificado como um deus com chifres. Em vez disso, alguns historiadores procuraram semelhanças mais sutis para encontrar uma possível versão irlandesa de Cernunnos. Tanto o lendário herói popular Cúchulainn quanto seu irmão adotivo Conall Cernach foram identificados como possivelmente descendentes do arquétipo do deus com chifres. A identificação com Cúchulainn se deve principalmente à estreita associação do herói com os cães. Seu nome, o Cão de Culann, veio de uma história na qual ele tomou o lugar de um cão de guarda. Essa parte da história, alguns acreditam, pode ter sido originado de um deus mais associado à caça e, portanto, à floresta. Embora a ligação de Cúchulainn com Cernunnos seja tênue, ele é um candidato popular e uma variante irlandesa do deus chifrudo. Outro candidato provável é o irmão adotivo de Cúchulainn, Conall Cernach. A razão mais comum apresentada para ligar os dois é linguística. O epíteto de Conall Cernach é considerado por alguns como tendo a mesma raiz na palavra para chifre que Cernunnos. O epíteto de Conall foi de fato aberto a uma ampla variedade de interpretações. Muitos acreditam que não tem nenhuma relação com a palavra para chifre e, em vez disso, vem de uma palavra irlandesa que significa vitorioso ou triunfante. Em suas lendas, a única ligação entre Conall e o deus chifrudo é igualmente vaga. Segundo as lendas, durante o rebanho de gado em Fraek, o forte que Conall tentou se infiltrar foi guardado por uma grande serpente. Em vez de atacá-lo, porém, a cobra se enrolou em sua cintura como um cinto. Essa é a única vez que Conall Cernach está associado a qualquer animal, e cobras são muito comuns na mitologia para Cernunnos ser o único deus possível a que isso se refere. Em vez disso, muitos historiadores acreditam que a figura irlandesa mais influenciada pelo deus chifrudo é, na verdade, um santo cristão. São Ciarán de Saigir é considerado o primeiro santo nascido na Irlanda e um dos 12 apóstolos da ilha. Além de ter um nome semelhante, Ciaranos em latim, o santo também está associado à floresta. Segundo a lenda, Ciarán nasceu na nobreza, mas renunciou às suas riquezas depois de estudar o cristianismo em Roma e posteriormente em São Patrício. Com o tempo, ele se tornou um eremita vivendo nas profundezas da floresta. Enquanto os discípulos finalmente se reuniram ao redor dele e estabeleceram um mosteiro adequado, os primeiros alunos de Ciarán foram os animais da floresta. Muitos dos animais para os quais ele pregou, incluindo veados, lobos e javalis, também eram tipicamente associados a Cernunnos. Se a ligação de São Ciarán com Cernunnos for verdadeira, seria uma evidência de que o deus com chifres ainda era proeminente em pelo menos algumas áreas do mundo celta, na época da cristianização da Irlanda no século VI. Cernunnos seria um dos muitos deuses pagãos, na qual as lendas foram adotadas e adaptadas em histórias contadas sobre homens santos na cultura cristã. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!